O Rodrigo Betim aí mandou um abraço para Valéria, para o Wagner, disse que toda a sensibilidade plasmada nas maravilhosas artes aí que você traz. Um abração, mandou um abraço para o Samuel também, pessoal aqui. Rodrigo também está aqui sempre com o podcast Honrare, junto com o Diego Roque. Então, um abração aí, meu irmão. Também acompanhe o Honrare Podcast, que também está aqui nessa mesma sintonia. Você mandou aí? Você mandou a pergunta aí, Mi? No chat aqui? Você vai querer que olhe lá no qual? Filhos do Todo? Coloca aí, vamos lá. Às vezes eu não vou conseguir ler aí, você coloca na tela aí, vem aqui. Que a gente dá uma lida. Vamos lá. Vem. Vamos lá. Aqui. Valéria, num processo de criação para um quadro, geralmente busco imaginar como referências no Pinterest, é isso que ela colocou? Pinterest, isso. Gostaria de saber se teria, que fica às vezes meio, se ficaria, gostaria de saber se teria intuições extrafísicas em escolher a referência. Foi o Wagner Silva que fez a pergunta. Repete o finalzinho. Ele gostaria de saber se teria intuições extrafísicas quando você escolhe a referência, quando alguém escolhe uma referência de pintura. Já acordei de sonhos onde eu estava pintando, assim, né? E aí isso me inspira para alguma tela. Mas nada que eu pudesse afirmar com profunda lucidez de falar, não, estava lá, fiz. Então, às vezes trago de sonhos algumas coisas com referência a cor, tinta, e às vezes no processo da tela eu sinto que alguma coisa pode ser feita. Às vezes eu faço, depois eu percebo que fiz. Né? E aí eu já mando foto, tipo, eu fiz isso, será que ficou bom? E aí, o que ele está falando lá do Pinterest é referência física mesmo. Sim, Pinterest é um site que tem muita imagem, eu baixo muita coisa lá. Pergunta dele se você olhando às vezes uma imagem lá te inspira a fazer alguma coisa a partir daquilo. Sim, na verdade eu sempre peço tudo para o cliente, né? Eu peço tanto referências do Pinterest, do Google, música, poema, eu peço tudo. E a gente fica aberto, então eu sempre coloco isso. Fica aberto aí, eu fico aberto aqui, manda referência e a gente vai se encaixando. E principalmente, que é uma coisa que para mim faz todo sentido, é o elo de conexão, né? Tipo, as imagens, assim, né? Elas podem nortear um princípio. Então, a gente pega, às vezes, algo que o cliente tem mais afinidade, não que eu tenha afinidade, mas o que ele tem afinidade. Tem sempre uma imagem específica, eu peço até para você, né, Wagner, às vezes. Me dá uma referência, eu preciso de uma referência, que é um ponto de partida para eu entender a natureza da pessoa. Sim. Então, quais são os tipos de cores que a pessoa tem afinidade? Quais são os tipos de formato que ela tem afinidade? Na medida que ela se abre e se apresenta, eu consigo captar melhor. Então, essa primeira referência não é que eu vou fazer um trabalho igual, mas é para eu entender com quem eu estou trabalhando. Se eu tenho esse norte, eu consigo me abrir. E aí, nessa abertura, eu falo, poxa, vou lá, faço, né, enfim. Mas, normalmente, a criação é bem fluida. Às vezes, essa referência da clarividência que o Wagner tem facilita para alguns processos, né? Chega assim, Wagner, por favor, né, uma dúvida. Nossa, ela olha, eu não sei te vai falar, ela às vezes fica me enchendo o saco aqui, mas isso aqui, o que você acha disso aqui? Eu falo, Valéria, usa a tua intuição, cara, olha, eu acho isso aqui, mas vai do teu jeito, né? Mas isso aqui e tal. Ela, ontem mesmo, ficou mandando um WhatsApp de noite. Meia-noite. Um quadro que ela tá fazendo, perguntando o que eu achava. Não, eu acho que vai acontecer muito ainda, viu? A Cleide, ela fez uma pergunta interessante, ó. Já falando dos artistas em geral, ela quer fazer uma pergunta aqui pro Wagner, que é assim, muitos artistas, principalmente de música, ela falou, ganham fama, mas se perdem nas drogas e muitos perdem a vida. Por isso seria uma consequência das energias recebidas dos fãs? Não, necessariamente não. É um gap interior. Deixa eu dar um exemplo. Pega um artista que canta para uma multidão. Enquanto ele está ali, ele está dentro da vibe da energia coletiva. Quando ele sai dali, vai para o camarim ou vai para casa, é ele pessoa, com a energia dele, já não tem aquela energia daquele momento. Então, como essa energia de muitos fãs é enorme, dá uma força e o cara se sente poderoso, quando ele vai para o particular dele, ele não é o poderoso, ele é o cara que vai ao banheiro, vai almoçar e vai respirar e é pessoa igual todo mundo. Então, dá um gap entre aquela massa de energia e a energia pessoal dele, que não é tão poderosa quanto a coletiva. Isso dá uma baixa, o cara tenta compensar com álcool, com droga, para levantar, para ele ficar no mesmo nível. Por isso que todo artista que lida com um público grande precisa ter uma retaguarda. Quando ele sair dali, uma família
para ele interagir como pessoa dentro do suporte natural dos relacionamentos. Um grupo de amigos que trata ele como pessoa, não como artista, que brinca com ele como pessoa. Então, se não tem isso, imagina o artista sai do show, vai para o hotel, ele está dentro de um gap ali, de um vazio, ele bebe para amortecer um pouco isso. Mas dá essa diferença. Muitos compensaram com álcool e com droga. Outra coisa, isso pode acontecer mesmo dentro da área espiritual, com médiums, principalmente de ectoplasmia, de efeitos físicos, e médiums de psicopictografia ou de escultura, porque você pega um médium que é pintor, tem um monte de artista ali em volta dele. Quando ele vai para casa, é ele, cara, pessoa, e ele às vezes não tem o suporte para aguentar a mesma energia de lá, a energia dele aqui é só dele. Então, o que ele teria que ter? Uma retaguarda para ter a sensibilidade dele dentro do lado humano à altura do que ele experimenta enquanto personagem coletivo ali no palco, fazendo a pintura. Então, muitos médios não têm isso, e o vazio interior, cara, e o choque entre a sensibilidade pro lado de lá e a grossura das coisas aqui, leva ele a amortecer a sensibilidade, principalmente com álcool. Eu conheci médios que eram alcoólatras, e um ou outro que às vezes usava droga, cara, para tentar compensar esse gap. Então, o que eu aconselho? Normalmente para alguém que é hipersensível, seja na arte, na mediunidade ou na espiritualidade, âncoras psicofísicas, âncoras que te deixem equilibrado no plano físico. Quanto mais sensível espiritualmente, mais ancorado no plano físico. Por exemplo, uma árvore só pode crescer se ela estiver bem enraizada. Então, para você expandir, você precisa estar bem enraizado. Então, seria legal ter um grupo de amigos para brincar e contar piada, cara, sair para jantar e rir, vai jogar boliche, vai ao cinema, vai à praia, vai ao teatro, tenha um relacionamento estável, se possível, com alguém para interagir, pratique um esporte ou acompanhe um esporte como torcedor que você gosta, para ter coisas daqui que te dê prazer de estar aqui, para não dar esse gap. Eu conheci muitos médios que desequilibravam, que abstraía para o lado de lá e não conseguia mais. Isto é um equívoco. E aí o que a maioria fazia? Não, eu tenho que me concentrar mais lá, e desequilibrava mais aqui. O lance não é lá, não é aqui, é aqui. Dentro da gente, o ponto de equilíbrio. O lance é, escrevi um texto lindo, saio e vou no banco, pagar um boleto, e de forma igual. Eu não vou falar, escrevi esse texto, vou abstrair para o outro lado, eu acho que eu não vou pagar essa conta que vence hoje. Não dá. Você tem que ter o pé no chão, tem que sair na rua, conversar com as pessoas de forma normal. Você imagina, eu saio na rua com um turbante, um manto branco, e falo, olha, tudo é Brahman. Você está de sacanagem, eu vou sair na feira, né, de bermuda, chinelo e camiseta com o Rama, que é hiper conhecido na feira, bato papo sobre futebol, sobre vida, e um monte de coisa na feira, conheço todo mundo. Isso é o legal, né? Você sair e falar assim, não falo com aquele, não falo com ali tem um bar, não passa em frente. Quer dizer, reencarnou para quê? Se você queria ver a parte espiritual, fica do lado de lá. O que você vai fazer do lado de cá? Então, se a pessoa está aqui, há algo para ela aprender aqui. Abstrair totalmente para o lado de lá, tira ela da experiência daqui. E outra coisa que é uma fuga, Rafael. Abstrai para o lado de lá, porque as pessoas aqui eu não consigo lidar com elas. Seja família, seja isso, eu abstraio para lá, porque aqui não é fácil, mas ela reencarnou para aprender a fazer isso. Então, o lance se chama equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você está lascado em qualquer área. Exatamente, estava conversando com a Michelle ontem sobre isso. Assim, a semana inteira espiritualidade aqui, né, convidados, depois ainda eu edito, então eu fico muito vivendo a espiritualidade, vou lá, estudo contigo, né, às vezes 2 vezes por semana, às vezes Umbanda, às vezes conexão, às vezes mensagem, psicofonia, tal. Eu tava conversando com ela ontem, às vezes, por exemplo, ontem mesmo, eu deitei no sofá e eu coloquei o filme mais besta possível que podia ter. E ela falou, o que você tá vendo? Ela pegou no sono. Eu falei, não, tô só vendo um filme que eu não precise pensar em nada e fique só olhando ali. Isso ajuda. Olhando, sem ter que raciocinar, porque até contar uma piada, tirar um sarro, né, ir na feira, que nem você falou, eu sou muito conhecido lá em Boituva, lá. Então, assim, eu saio, eu brinco com todo mundo. Exato. Também. Você tem que descontrair, fazer uma piada, tirar um sarro ali, porque senão você fica só na espiritualidade, o pessoal acha que tem que ser só na espiritualidade, né? Não. Você enlouquece também, né? Enlouquece, cara. E imagina eu que trabalho com isso. Pô, todo dia tem uma turma, fora podcast, live, a rádio, as editoras que eu trabalho, os livros. Cara, eu quando vejo alguém desequilibrado com a parte espiritual,
eu fico até irritado com a pessoa, porque ela depois encontra, porque alguém fala, sei lá, estuda esse pato espiritual, ficou estranho, porque eu combato isso para você ficar normal, não estranho. E se fosse para ficar estranho, eu teria tudo para ser assim. A pessoa ali não faz metade da atividade que eu faço e já está todo estranho para o lado de lá? Não, ela está bobeando em alguma coisa. Pé no chão, equilibra as coisas, continua dedicada à parte espiritual, mas sem perder as pessoas, as coisas daqui. Por exemplo, Fael é corintiano, Valéria. Tá? Vai jogar semana que vem Corinthians e Palmeiras domingo. Eu sou botafoguense, o líder do campeonato. O Palmeiras está ali tentando chegar, mas não chega. Aí eu tô torcendo pro Corinthians semana que vem. Sabia que esse dia ia chegar. Segurar o Palmeiras ali. Eu sabia que esse dia ia chegar. Então, ali, veja, se você mexe com a parte espiritual, se adora o futebol, domingo para mim, se não tem jogo para eu ver, é um domingo diferente. Né? Agora, eu não vou trocar uma atividade espiritual para assistir o jogo, se for no mesmo horário. Há uma diferença enorme, mas eu estava ali assistindo o jogo. Você tem sua companheira que está aqui, a Michele. Você fica só pro lado espiritual, veio o Ricardão, que não tem lado espiritual nenhum, e leva a Michele porque tá dando atenção. Quer dizer, é um perigo. Exato. Tem que ajudar também, né? Tem que lavar, Michele? lavar uma louça junto, né? Lavar a louça aí já exagera. Exemplo. Se não lavar, ó, tem uma chibata aí. A chibata do lado dela. Daí você até falou, vamos registrar esse momento. Wagner Borges torcendo para o Corinthians. Olha, isso é raro. Corintiano desde a outra vida, nessa próxima rodada. Botafogo e Flamengo no sábado, às 21 horas. E eu vou estar dando uma palestra até às 21. Eu vou sair correndo para chegar às 21h30 em casa e assistir metade do primeiro tempo em diante. Domingo, Corinthians e Palmeiras. Tá que vendo? Bom, hein? Vamos torcer, né? Eu acho também que é legal a gente pontuar que o artista, ele é sensível. E a gente precisa de muito autoconhecimento e muita disposição para entender essa sensibilidade inata, que é de perceber o mundo, traduzir o mundo, para que as pessoas possam vislumbrar essa beleza. Isso vale muito para o diálogo que eu quero construir com esse cliente. Né? Às vezes a nossa espiritualidade também, ela se comunica com a gente de formas tão sutis, que a gente, né, já trago uma outra reflexão, a gente espera uma coisa e não, pode ser bem simples. E até o lance da tatuagem, eu acredito que seja algo um pouco mais complicado de colocar arte, porque tem a pessoa ali, tem as reações da pessoa, a pessoa sente dor, a pessoa às vezes tá fazendo uma tatuagem não por um significado XYZ, por um impulso às vezes, né? E então tem tudo isso. Eu vou dar uma lida nas perguntas da TV Consciência Próspera, lembrando, pessoal, que nós estamos simultaneamente em 3 canais, nós estamos aqui no Filhos do Todo, na TV Consciência Próspera e no canal do nosso professor aqui, Wagner Borges. Então, hoje nós estamos bem movimentados aqui, eu vou dando uma passada em cada canal para não deixar ninguém desapontado, tá bom, pessoal? Vamos lá, José Carlos Massotti. Ele fez uma pergunta interessante. Lembra, Wagner, das sessões de psicopictografia que os espíritos promoviam através do médium Gaspareto? Comenta aí pro povo. Isso aí hoje é segunda-feira. Como é o nome dele? José. José, você pegou a vibe certa. Na quinta-feira que vem, às 15 horas, estarei aqui com o Samuel no canal Consciência Próspera. Nós vamos estar batendo papo com o Joca. Legal. O Joca viveu muitos anos com o Gaspareto, morava com ele. E o Joca registrava em fita de vídeo, gravações, o trabalho do Gaspareto. Quem é que tinha passado aquele quadro, qual era a técnica. E aí ele vai estar quinta-feira, às 15 horas, contando coisas do trabalho com o Gaspareto na psicopictografia, que é o que ele está perguntando. Exato. Tá? Então, assiste o programa quinta-feira, às 15 horas, aqui no canal Consciência Próspera. Nós vamos estar falando justamente do trabalho de psicopictografia do Gaspareto com uma pessoa que estava colada com ele na época áurea dele de pintura. Vai ser bem legal. Pouquinho, olha, vai ter só sobre isso um programa inteiro. Vai estar aqui então, já que você está por aqui, já marca, deve estar rolando já aí o evento. E o Milton Buck, aproveitando que a gente falou do Gaspareto, ele perguntou se você ainda mantém contato, né? Não, porque está um pouco difícil ver o Gaspareto. A última vez que eu vi ele falou que estava fazendo, falou, estou fazendo um curso de expansão da consciência, Wagner, para as estrelas. Quer dizer, não está, pelo menos que eu tenha observado. Eu vi ele outras vezes, não falei em público para evitar polêmica. As pessoas, quando eu falei que tinha visto o Gaspareto, um monte de gente ficou me atacando, dizendo que eu estava usando o nome dele, não sabia que a gente era amigo. Pra você ter uma ideia, eu dei passe no Gaspareto várias vezes.
né? Então as pessoas não sabiam disso. Depois, lentamente, o pessoal foi sacando que não era o caso do que estavam criticando, né? E o Gasparetto me contou coisas dele a nível pessoal e tal, mas o importante é que ele está bem, tá? Tá lá rindo, brincando do jeito dele, reciclando coisas. Ninguém sai daqui zero bala. Vocês todos vamos ter que reciclar coisas do lado de lá, rever pontos de vista. O plano espiritual é muito grande, a nossa mente é muito pequena, cara. Se não houver uma expansão, a gente não consegue pegar quase nada do infinito imanente, né? Ele tá bem, o Joca vai poder falar melhor do Gasparetto, porque viveu com ele, morou com ele, foi parceiro dele, conhece 1000 histórias, e eu, Samuel, vamos estar pensando essas histórias do velho Gaspa aí com o Joca na quinta-feira. Muito bom, hein? Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.